Bolsonaro amanheceu hoje com mais uma notícia ruim. Todos os dias nós temos notícias ruins, mas essa é péssima porque foi noticiado que a atividade econômica nos próximos trimestres vai cair. E você sabe muito bem que a economia é um dos dois pontos que Bolsonaro precisa superar: melhorar a atividade econômica e abaixar a rejeição com as mulheres. Só que a atividade econômica não vai melhorar e aí nós temos que mais uma vez botar na discussão o teto de gastos, porque esse é um grande problema e a campanha de Lula está abordando isso. Só que eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a revogação do teto de gastos é importante para a nossa retomada do crescimento? Você acha que com mais essa notícia negativa sobre a atividade econômica, Bolsonaro já era de vez? Deixe seu like, também vinha o superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E eu acredito que você tenha visto o meu vídeo de ontem. Se você não viu, você tem que ver, o link está aqui no card. Mas o PL, o partido do Bolsonaro, realizou pesquisas internas e identificou que se Bolsonaro não superar 2 pontos, a derrota, melhor dizendo, é inevitável. Bolsonaro precisa reduzir a rejeição que ele tem com as mulheres e melhorar a questão econômica. Só que como Bolsonaro vai melhorar a economia com tão poucos meses? Faltam 100 e poucos dias, até menos, né, para o pleito em outubro. Nós estamos aí em meados de setembro, de setembro não, estamos em meados de junho. Eu tô completamente passado aqui. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós temos aí um pouco mais de 4 meses até o pleito. Não dá tempo para Bolsonaro. Apesar da atividade econômica ter melhorado um pouquinho com o PIB foi decepcionante. Foi divulgado o PIB do segundo trimestre, do primeiro trimestre, melhor dizendo. Há pouco tempo também fiz o vídeo, o link tá aqui no card. Só que a atividade econômica ela vai desacelerar nos próximos trimestres e Bolsonaro precisa ter uma atividade econômica pujante. As pessoas precisam comprar mais, só que as pessoas não estão comprando. Elas estão reduzindo a sua quantidade, o seu consumo, estão deixando de comprar carne para comprar frango, estão deixando de comprar frango para comprar ovo e algumas casas nem ovo nem leite mais tem. Então isso passa uma sensação para a população, principalmente para a população mais pobre, que a nossa vida está piorando com o governo Bolsonaro e por isso que nós precisamos trocar esse governo. Só que somente trocar o governo não como posso dizer, não é uma... Me fugiu agora a palavra, estou completamente nervoso nesse vídeo. Por que vocês me deixam nervosos? Porque vocês precisam se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. Porque trocar o governo, pessoal, não é uma garantia de melhora na economia. Porque hoje nós temos um enorme problema que é o teto de gastos. O teto de gastos, ele precisa ser revogado. Lula fala abertamente sobre isso, Ciro Gomes também fala e o Bolsonaro também fala sobre o teto de gastos, mas de um modo um pouco discreto. Mas ele fala que o teto de gastos precisa ser revogado. Ainda mais que ele já estourou o orçamento, já está fazendo manobras para furar o teto de gastos. Isso já aconteceu no passado. Eu até fiz vídeo na época, se eu encontrar o link vai estar aqui no card, sobre a furada do teto que o governo Bolsonaro deu. Mas por que é importante que o teto de gastos seja furado? Porque o governo, o Estado, precisa estimular a economia. E para estimular a economia, o governo precisa gastar mais dinheiro. Só que com o teto de gastos, o governo tem um limite para gastar. E ele não pode extrapolar esse limite. Só que sem o governo para estimular a economia, sem o governo para puxar a economia, puxar o crescimento, a iniciativa privada não vai fazer isso porque não compensa, pessoal. E eu vou dar um exemplo pessoal, vou dar o meu próprio exemplo enquanto eu arrumo o cabelinho. Você já vai deixando o seu like, porque o que acontece? Eu tenho um dinheirinho aí e eu estava pensando em investir esse meu dinheirinho em uma franquia. E até iniciei O cabelo tá muito rebelde. Eu até iniciei a conversa com a franqueadora e tal, encontramos um ponto para instalar a franqueadora e aí eu fui fazer a última conversa. Só que na hora que eu tive a última conversa com o representante da franqueadora, né, da franquia, ele me mostrou o lucro. E o lucro que eu teria era um lucro compatível, seria um pouquinho maior do que o lucro que eu tenho hoje com meu dinheiro aplicado em um CDB. Não faz, então, sentido eu tirar o meu dinheiro do CDB, que me rende lá uma quantidade de dinheiro, para colocar em um investimento que eu tenho risco, que eu tenho passivo, que eu tenho vários problemas que vai me tomar tempo. Então, ao invés de eu abrir um negócio próprio, que iria render mais 2 funcionários, ou seja, 2 postos de trabalho a mais, eu permaneço com meu dinheiro parado, porque não faz sentido. E essa dinâmica, essa situação que passou comigo, que eu passei, também acontece com vários
empresários, investidores, porque hoje, pessoal, não vale a pena investir na produção. Porque quando você começa a colocar na ponta do lápis o trabalho, o risco, o passivo, a dor de cabeça, é melhor deixar o dinheiro aplicado, porque o dinheiro aplicado ele pode render um pouquinho menos. Só que já é quando você coloca, você mensura todos os custos, todas as oportunidades, todos os problemas, manter o dinheiro aplicado é melhor. Então por isso, pessoal, que o teto de gastos ele precisa ser rompido. Porque não vai ser pela iniciativa privada que nós vamos melhorar o consumo, que nós vamos estimular o crescimento. Vai ser o governo que precisa fazer isso. E você precisa se inscrever no canal imediatamente. Só que o governo Bolsonaro, ele vai conseguir estimular a economia? Não vai. Não vai. Tanto é que Bolsonaro sabe disso. Ele sabe que a economia está mal por causa dele. Porque o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter investido em infraestrutura. Se nós tivéssemos melhorado a nossa logística no país, se nós tivéssemos investido em tecnologia já há um certo tempo, já há um bom tempo, não somente com o governo Bolsonaro, mas com o governo Temer, governo Dilma, governo Lula, nós estaríamos com um problema inflacionário um pouco mais contido. Porque a nossa inflação não é uma inflação de demanda, ou seja, os preços estão altos não porque as pessoas estão comprando muito, mas sim porque toda a logística, toda a estrutura no Brasil é cara. Mas por que os outros governos, mesmo os governos mais à esquerda, como o governo Lula e o governo Dilma, não fizeram os investimentos necessários? Porque nós estamos sob, embaixo do neoliberalismo. E o neoliberalismo, que é essa doutrina econômica que impera no mundo hoje em dia, prega que o Estado não deve investir na sua infraestrutura. O Estado não deve gastar, o Estado deve poupar, como se fosse uma empresa, como se fosse uma economia doméstica. Porque na economia doméstica, ou seja, na economia do dia a dia, na minha, na sua, na economia familiar, as pessoas precisam poupar dinheiro. Só que o Estado não é assim. E no neoliberalismo não adianta incentivar, não adianta esperar que a iniciativa privada puxe a economia, que os investidores puxem, porque eles não vão fazer isso. Eu dei o meu exemplo. Sem os investidores, quem tem que fazer é o Estado. Mas o Estado não faz porque tem um teto de gastos. E toda vez que o Estado começa a querer gastar um pouquinho mais, o que acontece? Vem o pessoal da mídia, vem lá o pessoal do Globo, vem o pessoal da Veja, vem o pessoal do Estadão e começa a falar, não, mas o governo está gastando muito, vai estourar a dívida. Só que se não estoura, o que acontece? Nós não temos mais crescimento. Por quê? A doutrina neoliberal está em crise já faz alguns anos. Por que ela está em crise? Porque o dinheiro não vai mais para a produção, não vai mais para a geração de empregos, só fica na especulação, só fica nos papéis, no mercado acionário, nos juros, enfim. Então o governo Lula bate no teto de gastos, é algo que precisa ser feito e Lula está virtualmente vitorioso nesse pleito, porque a campanha do Bolsonaro já jogou a toalha, vocês sabem, não vai investir pesado na campanha do Bolsonaro, mas sim para deputados federais. O link está aqui no card. Bolsonaro não vai conseguir melhorar a economia a tempo de reverter a sua rejeição e a própria campanha do Bolsonaro enxerga que sem melhorar a economia, Bolsonaro já está derrotado. Então Lula é o virtual presidente no ano que vem, só que se ele não mexer no teto de gastos, se isso não for revogado, não vai adiantar, porque a nossa economia não vai melhorar, nós vamos continuar patinando em termos econômicos. Você concorda comigo? Deixe seu comentário que eu quero muito saber a sua opinião.